Olha, a gente vai falar de um tema que, nossa, quase ninguém quer tocar, né? A morte. Mas e se encarar a finitude assim, de frente, fosse o segredo para a gente viver uma vida muito mais cheia de sentido? Com base na obra incrível da Ana Cláudia Quintana Arantes, a gente vai mergulhar nas lições que o fim da vida tem para ensinar sobre como viver de verdade. Pensa numa cena bem típica. Uma festa, sabe? Música tocando, gente conversando. A autora do livro, que é médica, tá lá e alguém chega e faz aquela pergunta clássica que todo mundo faz para quebrar o gelo. E aí vem essa resposta. Direta, sem rodeios, corajosa. E como dá para imaginar, a resposta simplesmente para a conversa. Ela podia ter dito sou geriatra ou algo mais técnico para suavizar, mas não, ela foi direto no coração do propósito dela. E esse silêncio, gente, ele diz tudo. Ele escancara o tabu gigantesco que a nossa sociedade criou em volta da mortalidade. É um desconforto que só mostra o quanto a gente não está preparado para lidar com a única certeza que temos na vida. E é exatamente esse silêncio que a gente vai quebrar aqui hoje. Mas para a gente entender de onde vem essa missão da doutora Arantes, a gente precisa voltar um pouco no tempo, sabe? E lá no começo de tudo, no momento de crise que moldou a profissional que ela é hoje. A jornada dela foi uma montanha-russa, do idealismo à mais pura desilusão. Tudo começou na infância, com a inspiração de um médico que trazia alívio para a avó dela. Mas aí veio a faculdade de medicina, e a realidade foi fria, impessoal. O ponto de virada mesmo foi o encontro com o senhor Antônio, um paciente por quem disseram para ela que não havia mais nada a fazer. Essa sensação de impotência foi tão grande que a levou ao esgotamento total. Então, o ponto crucial é esse conflito interno, sabe? Entre o chamado para cuidar e um sistema de saúde que só foca em curar a doença, mas esquece da pessoa. Para ela, essa ideia de abandonar um paciente ao sofrimento era como abandonar a própria essência da medicina. Só que às vezes é lá no fundo do poço que a gente encontra uma luz, né? E foi exatamente isso que aconteceu com ela. Veio uma epifania, uma virada de chave que mudou completamente a sua filosofia de vida e, claro, da medicina. No meio dessa crise toda, ela foi assistir uma peça sobre Gandhi. E tem uma cena ótima. Uma mãe leva o filho até Gandhi e pede para ele dizer ao menino para parar de comer açúcar. Gandhi olha para eles e diz: voltem em 2 semanas. Quando eles voltam, Gandhi simplesmente fala para o menino. A mãe, sem entender nada, pergunta por que ele esperou tanto. E a resposta dele foi transformadora. Ele disse que não podia dar um conselho que ele mesmo não seguia. Pá, caiu a ficha. Essa foi a grande epifania. Ela percebeu que o esgotamento dela, a tal da fadiga por compaixão, vinha de uma coisa simples. Ela estava negligenciando a si mesma. Como ela podia oferecer um cuidado genuíno para o outro se não estava cuidando de si? Para cuidar de verdade, ela precisava primeiro se cuidar. Então, com essa nova perspectiva, com esse autoconhecimento, ela retorna à medicina e é aí que ela descobre a sua verdadeira vocação, os cuidados paliativos, um campo que busca responder a uma pergunta muito, muito fundamental. Essa pergunta mexe com uma ideia muito errada que a gente costuma ter. Por quê? Olha só. A medicina que foca na cura pode sim chegar ao seu limite. Mas o cuidado? O cuidado, nunca. A resposta que os cuidados paliativos dão é que sempre, sempre existe algo a ser feito. E a resposta é justamente essa: cuidados paliativos. E não, isso não tem nada a ver com apressar a morte, muito pelo contrário. O objetivo é maximizar a vida que ainda resta. É dar conforto, dignidade, apoio, é tratar a dor, o medo, a angústia, para que a pessoa possa viver da forma mais plena possível até o seu último momento. E agora vem uma parte muito interessante. Ela encontrou um jeito de explicar esse processo todo não como um fracasso da medicina, mas como uma transição natural. Enquanto a medicina ocidental via a morte como falência de órgãos, a sabedoria oriental deu para ela uma visão muito mais completa. Olha que incrível o que ela aprendeu com a sabedoria oriental. A morte não é um evento único, mas um processo de dissolução. Primeiro, a terra, o corpo físico enfraquece. Depois, a água. A pessoa se volta para dentro, reflete sobre a vida. Aí vem o fogo, uma surpreendente onda de energia e clareza, aquela melhora final que muita gente relata. E por último, o ar, quando o sopro da vida finalmente se vai. Entender essas etapas muda tudo,
tanto para o paciente quanto para a família. Ok, a gente falou bastante sobre o processo de morrer, mas e o processo de viver? O que a morte pode ensinar para a gente sobre a vida? Essa é a grande virada, a lição central de tudo isso. Para responder essa pergunta, a autora traz o trabalho de Bronnie Ware, uma enfermeira australiana que passou anos conversando com pessoas no leito de morte, perguntando sobre seus arrependimentos. E o principal, o que mais aparecia, de longe, era esse que está na tela. E quando a gente olha para a lista completa dos arrependimentos, o padrão fica claríssimo. Ninguém se arrepende de não ter trabalhado mais horas ou de não ter comprado mais coisas. Os arrependimentos são sobre sentimentos não expressos, amizades perdidas e o mais doído de todos, não ter se permitido ser mais feliz. No fim das contas, o que realmente importa são as pessoas e a nossa verdade. Certo, a gente já entendeu o que importa de verdade no final da vida. Mas será que os nossos sistemas de saúde estão preparados para oferecer esse tipo de experiência digna? Pois é, os números de um estudo de 2015 mostram que a gente tem um chão enorme pela frente. O Brasil, por exemplo, a terra da autora, ficou lá na posição 42. Países como Uganda ficaram na nossa frente. E isso prova uma coisa: cuidado digno no fim da vida não é só uma questão de dinheiro, é uma questão de prioridade humana. E tudo isso que a gente conversou, toda essa jornada, nos leva a uma pergunta final. A grande mensagem, a provocação transformadora de toda essa obra. E tá aí o grande desafio, a provocação que o livro deixa. A ideia não é ter medo da morte, mas usar a certeza dela como um combustível, sabe? Pra gente viver uma vida mais presente, mais intensa, mais real, todos os dias. No fim, o objetivo não é ajudar as pessoas a morrerem bem, mas sim ajudá-las a viverem bem, com todo o significado possível, até o último suspiro.